Amós 4, eu vou resumir aqui, 12 e 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei preparar-te, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Senhor, te agradeço por mais um dia, por essa graça, não merecendo, mas te agradecendo por essa oportunidade, que o Senhor seja glorificado, somente o Senhor nessa palavra, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, e nos alimentar, nos abençoar, e nos fazer crescer diante de Ti, ó Pai, e continuar com o Senhor, porque só o Senhor é Deus das nossas vidas. Te agradeço em nome de Jesus. Pode assentar, por favor. Eu dou um tema aqui, o encontro planejado. Encontro planejado por Deus. Um encontro que Deus planejou para o povo de Israel. Diante desse contexto de Amós, por volta de 760 a.C., aproximadamente 2020, 760, 2.780 anos, mais ou menos, 2.700 anos. Isso aqui aconteceu, isso aqui foi falado. E às vezes tem algum parecer, depois de tantos anos, outra cultura, outro povo, outra realidade. E nós aqui nessa era da informática, era da inteligência, era da ciência, essa palavra vem de confronto e conforto aos nossos corações. Um exemplo de que Israel fez e que nós podemos aprender e não fazer igual a eles. Nesse texto aqui que nós podemos aprender do encontro planejado por Deus. Por isso que eu disse na ênfase, tudo voltado a Deus, o juízo, o encontro, o seguro de vida após a morte. Porque depois que morreu não tem jeito, mas dá para se preparar antes da morte. E tem várias maneiras de se encontrar com Deus. Todos nós aqui queremos, almejamos arrebatar, ser levado vivo, subir aos ares para encontrar com Deus. Estamos aqui porque cremos em Deus, se não crêssemos não estava aqui. Cremos em Jesus, um nome tão precioso que esse mundo não conhece. O mundo não conhece o nome de Jesus. Fala de Jesus, diz de Jesus, fala do Cristo, fala daquele Redentor que está lá no Rio de Janeiro e tantos outros em várias cidades do país. Tem vários mini-cristos por muitas cidades que eu já vi por esse Brasil afora, em tantos lugares. Mas de Jesus, o Senhor, o Salvador, o Filho do Deus vivo, que desceu do céu, deixou a sua glória, o Deus Criador dos céus e da terra, que morreu para salvar a nossa alma, a nossa vida, que perdoa os nossos pecados e nos cobre com teu sangue, esse o mundo não conhece. Esse o mundo não quer. Mas eu quero e você quer, e nós saímos desse mundo por causa desse nome precioso, adorado ao Senhor. Desse sistema que o mundo tem, nós o rejeitamos para ficar num sistema chamado Reino de Deus, Reino dos Céus, que Jesus trouxe, e aqui estamos louvando, exaltando e glorificando esse nome tão maravilhoso e tão precioso, e que Ele preparou um encontro com Israel. Oséias não era filho de profeta, não era profeta, não estudou para ser profeta, era simplesmente um pastor, um cuidador de campo, cultivava sicômoro, uma espécie de figueira inferior, e rebanhava de família pobre, mas o Senhor o chama e disse, vai e anuncia a minha palavra, não a sua, não o que eles vão querer ouvir, o povo de Israel, mas a minha palavra. A função desse profeta era anunciar a palavra que Deus colocara nos seus lábios, no seu coração, que Deus falara era para ele dizer. E essa época na qual ele era profeta, rei Jeroboão,
foi um rei, uma época de prosperidade. Ele levantou o reino de Israel próspero, um reino muito próspero. E eles tinham no seu coração, eles tinham um encontro, eles queriam um encontro com Deus. O contexto nos ensina de todo o texto que eles queriam um encontro com Deus. Mas o encontro com Deus para mostrar ao mundo que estava em sua volta quão poderosa era aquela nação na qual eles construíram com a sua força, com o seu querer, com os seus propósitos, com os seus desígnios, com os seus desejos, aquela poderosa e próspera nação naquela época que era. Grande era a nação de Israel na época de Jeroboão aqui. E eles queriam um encontro com Deus para mostrar a todos que estão à sua volta, olha só como nós somos poderosos. Uma grande nação política, econômica e militar, uma nação poderosa que nós somos. O nosso Deus, a qual eles diziam ser esse Deus chamado Jeová, que não era no contexto, mas eles queriam dizer para eles que era o Deus dele, mas Deus não era no fundo da alma, porque dizer que Jesus é Deus, é Senhor, é uma coisa, porque eles apresentavam o culto a Deus, eles sacrificavam a Deus, eles apresentavam os louvores a Deus, o contexto do texto diz no 4 e no 5, mas não era para o Deus verdadeiro, porque a vida que eles viviam não era uma vida que glorificava e exaltava a Deus. Então Deus pediu um encontro. Eu vou ter encontro com vocês. Se vocês querem um encontro, nós vamos ter. É quando Jesus veio, eles queriam o Messias, não queriam o Messias? O Messias chegou, mas eles queriam um Messias grande, poderoso, um grande general de guerra para libertá-los das opressões. Mas não é para isso que Jesus veio. E não é para isso que Jesus escolheu Israel como seu povo. Jesus escolheu Israel para ser um povo separado, um povo diferente de todo o contexto que havia do mundo de maldade, de idolatria, de devassidão. E ele queria um povo que glorificasse a Deus, o Criador, um Deus que cuida, que zela, que ama, que guarda, que protege e que tem o de melhor pós-morte para a vida deles. Mas nesse contexto aqui, era uma época de luxúria, idolatria e opressão aos pobres. Ele levou esse reino, a prosperidade ao auge, Jeroboão, levou. Estava um grande reinado ali, um grande reinado, mas só que Jeroboão, ele estava longe de Deus, levou a nação a estar distante de Deus, fora dos propósitos, dos desígnios de Deus. E nós podemos ver no capítulo 5, nós vamos ver assim, aqui do versículo 8 a seguir, olha só o que o Senhor fala para eles: procurai o que faz o cetro estrelo e o orem, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas no mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. Eles dizem para o povo de Israel, através de Amós: olha, busque o que fez o cetro estrelo e o Órion. Porque, irmãos, eles adoravam os astros, eles adoravam as estrelas, e o Órion se referia a uma constelação que tinha uma forma de um caçador. É como nós olhamos para o céu e vemos, olha as Três Marias, olha o Órion, aqueles desenhos, então formam os desenhos nas constelações, e eles tomavam aquilo como Deus para a vida deles, e Deus falou para eles: olha quem criou, busca quem criou as estrelas do céu, essa constelação na qual vocês estão adorando, busque o Criador, e aquele que tornou a sombra da noite em manhã. Busca aquele que criou o sol e a lua, aquele que dá a distinção da noite e do dia. Adore aquele que criou o sol, é somente um servo do Senhor, e faz o que o Senhor que criou faz a separação entre o dia e a noite. Então não adore ao sol, adore aquele que criou o sol. Adore aquele que fez com que o mar desse as águas, evaporasse, subisse ao céu e descesse em forma da terra para trazer a fertilidade da terra. Não adore a
o Deus da fertilidade. Eu já falei sobre isso aqui, na época de Elias. Eu falei, não adore a este, mas adore ao Deus que tem todo o poder de dizer ao mar, levanta-te, faz com que se transformem em nuvem e desça as águas e fortaleça a terra, para que ela produzir e vocês tenham alimento para as suas vidas. Adorem ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Adorem a este, busquem a esse. Olha só a condição que estava o Deus de Israel. Eles tinham uma estátua lá em Betel. Eles adoravam ao touro, um Deus de ouro. Irmãos, olha aqui o que faz subir e destruir sobre o forte de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. 9, adore aquele que tem todo o poder de destruir o povo que é o mais forte na terra, que está em volta de uma maior fortaleza que existir. Adore a esse Deus, porque ele tem o poder de destruir qualquer povo nessa terra. E vocês estão se gabando ao povo de Israel, que vocês são fortes, que vocês são poderosos, que vocês são grandes, vocês são a maior nação. Adore ao Deus, ele é o Todo-Poderoso. 10, olha o estado de Israel nesse contexto. Aborrecem na porta, a porta é a entrada da cidade na qual ficavam os juízes para julgar as pessoas, e eles estavam ali. Aborrecem na porta aos que repreende e abomina o que fala sinceramente. Quem era contra os juízes más daquele tempo, que não aceitava a maldade que eles falavam, eles eram perseguidos por eles. Portanto, visto 11, que pisais o pobre e dele exiges um tributo de trigo e edificareis casa de pedras lavradas. Eles exigiam os ricos. Irmãos, aquela era uma sociedade na qual havia uma grande divisão. Era um grande reino, poderoso era um grande reino, mas os pobres estavam no lixo. É rico, é pobre, não serve para nada. E ainda mais eles julgavam os pobres e diziam para os pobres trazerem para esses tributos de alimentos. Irmãos, os pobres tinham uma terra pequena, uma agricultura pequena, e quando não produzia um pouco, não sobrava nada, e o nada que sobrava tinha que levar para eles, e que vocês morram de fome. Eles não tinham amor pelas pessoas, eles não tinham amor pelo seu povo, eles não amavam o povo. Havia uma distinção muito grande entre eles. Eles subjugavam os pobres. 11, portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedra lavada, mas nelas não habitareis, vinhas desejais plantareis, mas não bebereis. Casas de pedras lavadas, grandes templos e palácios, esculpidos, lavrados, esculpidos por imagens de esculturas, irmãos, na qual eles faziam as suas orgias, os seus cultos longe diante de Deus, e eles estavam lá, descosta para Deus, e o texto lá em Ezequiel diz, Deus nos abandonou, Deus deixou a terra, e eles adoravam os astros, mas Deus diz, vocês não vão edificar essas casas, e vão adorar, porque vocês vão ter um encontro comigo, que eu planejei adorar ao Senhor. Era uma injustiça muito grande, Será que no século 21 acontece esse tipo de coisa? Injustiça, suborno, opressão aos pobres. Será que os juízes desses países, será que eles são corruptos? Será que eles fazem isso? Será que eles são maus, como os juízes do tempo de Israel? Será que os pobres são oprimidos? Será que o povo de Deus diz que serve a Deus e não servem? Como muitos dizem aí, que serve a Deus, mas não servem, porque não obedece a palavra, não anda na palavra, não vive na palavra, tem uma vida que não é digna de ser chamado filho de Deus. Quantos aí fora, buscando poder no homem, batendo panela na rua, fazendo tantas coisas, mas esquecendo que o único Deus vivo e verdadeiro é o Deus que dá, que tem e que pode a vida eterna. Aleluia! Confiam no homem, correm atrás do homem,
Queriam Jesus como um general, colocar no poder e dizer: nós somos a maior nação. Jeroboão estava ali: nós somos a maior nação. Mas Jesus recusou tudo isso. Deus nos chamou para o reino dos céus e para anunciar a palavra da vida eterna. Adorado ao Senhor. O seguro de vida para a humanidade é Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. 12, porque sei quão são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados, afligis os justos, tomais resgate, suborno. Os juízes, aqueles líderes, subornavam os pobres, tiravam tudo que tinha. E rejeitais os necessitados na porta. Eles iam diante do juiz pedir ajuda, e eles desprezavam, por causa das suas posições de luxúria, de riqueza, de grandeza, de ego e de eu. Porquanto, o que por prudente guardar silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Quem for contra eles, era melhor ficar quieto e não falar nada, porque iam sofrer perseguições. Irmãos, quem é contra esse mundo sofre perseguições. Onde você entrar, diz que você é cristão, servo do Deus vivo, que rejeita as coisas do mundo. Começa a perseguição. Uma que o inimigo já está aí, por trás de todas as coisas. Mas nós podemos ver nesse contexto que se encontrava o povo. E eles gabavam no coração: queremos um encontro com Deus. Queremos um encontro. Mas o Senhor vem para eles e diz: porquanto assim te farei, Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eles achavam que eles estavam em condições com a vida que levava até o encontro com Deus, para apresentar Deus ao mundo e a todos em sua volta, como uma grande nação, como um grande reino. Mas olha a vida que eles levavam. Se entregavam-se às suas luxúrias, às suas imoralidades, às suas idolatrias, e se entregavam à vida. O contexto diz que existia um Deus lá no texto de Amós chamado Moloque. Eles adoravam esse Deus de sacrifício a crianças. Olha só a vida, a palavra que eles tiveram de Deus, o testemunho dos profetas, os reis que vieram entre deles, Moisés, os grandes livramentos que Deus deu para eles do Egito, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eles rejeitaram tudo, toda forma de ajuda de Deus. Aí o que acontece? Nós podemos ver que chega uma hora que Amós vai anunciando essa palavra, falando essa palavra, mas o sacerdote de Betel, chamado Amazias, o sacerdote dos bezerros de ouro, olha só o rei Jeroboão, bezerros de ouro. Amazias é sacerdote de Betel, lá existia um templo, aos bezerros de ouro. Olha só que Amazias diz quando Amós está anunciando o pecado, anunciando que haveria uma destruição, que haveria uma desolação diante do povo, que Deus não estava contente com a vida deles. Olha só que Amazias diz ao profeta de Deus, dá uma olhada, 7:10. Então Amazias, o sacerdote de Betel,
Olha só, irmãos, um profeta de Deus, anunciando ao povo de Deus, e um sacerdote de Betel chamado Amazias, mandou dizer a Jeroboão: ô Jeroboão, rei de Israel, Amós tens conspirado contra ti. Falar o que Deus quer é conspiração a este mundo. Falar a vontade de Deus, Jesus veio anunciar a palavra de Deus, o que Deus falou para ele fazer, ele veio e anunciou. Foi uma conspiração para aqueles líderes. E anunciar a palavra de Deus era uma conspiração contra ti, ó rei. No meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras, rei. Ele está falando, rei, mas a terra não pode sofrer isso. Porque assim diz Amós, olha só: Jeroboão morrerá à espada. Amós disse isso. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: olha, não pode acontecer isso. Quem é Amazias para falar contra a palavra de Deus? Amós era só um servo. Amós só estava dizendo aquilo que o Senhor estava mandando dizer. Vai no contexto do capítulo 4 antes, que a gente vai vendo mais e mais das coisas que Israel estava fazendo e os desígnios de Deus para com eles. Amós só estava dizendo àquele povo que o Senhor é Deus. E vem esse homem dizer que não pode dizer isso. Como saber se é Deus ou não que está falando? Amazias disse que não era. Como saber se é Deus ou Deus falando conosco? Como Amazias não sabia que era Deus falando? Porque vinha de conforto, de confronto com os ideais do rei, com a vida que eles viviam, que desagradava a Deus. Então não é Deus falando? Amazias não sabia. Será que sabemos discernir quando Deus fala conosco? Quando Deus está nos orientando, nos direcionando a cada dia? Será que sabemos? No nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso entrar, no nosso sair, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso trabalho, na nossa escola, nós sabemos quando Deus nos direciona em tudo, em todas as nossas ações. No nosso falar, no nosso pensar, no nosso ouvir, no nosso ver, no nosso enxergar. Será que sabemos compreender quando é Deus? Mesmo se vem de confronto com meus ideais. Quer alguém para mais confrontar os nossos ideais do que Jesus e a sua palavra? Veio de confronto, veio trazer guerra a esse mundo. Que muitas das vezes achamos Amazias: não pode. Não, vamos calar esse homem. Porque sim diz Amós. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, vidente. Ele era o sacerdote. Vai, ó vidente, foge para a terra de Judá. Foge para lá. Sai daqui do reino do norte, vai para Judá. Vai para lá, foge da terra de Judá. E ali come o pão e ali profetiza. Lá você vai profetizar, aqui não. Aqui não. Quantos que o diabo está parando aí nesse mundo aí? Quantos líderes religiosos, eclesiásticos, que pregavam a palavra de Deus, hoje não prega mais. Aqui não, o diabo fala aqui não, aí ele está bom. O que você quer que eu falo? Fala aí qualquer coisa aí que o povo aceita, corre atrás de dinheiro, busca muita coisa, mas não fala muito de salvação, santificação, regeneração, adoção, justificação. Não fala disso não. Não fala do sangue de Jesus, não. Não fala nada dessas coisas, não fala outras coisas. Subornados pelo mundo, subornados pelo pecado, subornados por Satanás.
e correm atrás de tantas coisas que é melhor. O diabo mostra tantas coisas, tantas maravilhas, eles vão atrás. Pessoas que Jesus chamou com tanto amor, anuncie a minha palavra. E eles passam o tempo e anuncia outra palavra. Mas ai dos Amós que falar que eles estão errados. Ai dos Amós. Ai dos Amós. Mas é melhor estar do lado de Amós, com Deus do lado, do que do lado de Amazias. Porque quem está do lado de Amazias vai ter um encontro com Deus. Aleluia. E não é um encontro esperado, não. Melhor ficar do lado do nome precioso. Melhor ficar do lado de Jesus, sofrer, chorar, ser humilhado, pisado, massacrado. O nosso nome não valer nada aqui, mas o nosso nome tem um grande valor no reino dos céus. Adorado ao Senhor. Nós vamos entrar na sala do banquete, nós vamos entrar na sala do trono, nós vamos ver o nosso Jesus face a face, nós vamos adorá-lo na eternidade, para todo sempre, porque Ele é o Senhor. Vale a pena sofrer aqui para Jesus, trazer as marcas no corpo, mesmo que não trazemos essas marcas como Paulo trazia, mas trazemos muitas marcas na nossa vida, na nossa mente e na nossa alma, muito desprezo, muita discórdia por causa de Jesus Cristo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena chorar aqui, porque essas lágrimas vão cessar e a alegria vai brotar eternamente na eternidade, para a glória do Senhor Jesus. Lá nós veremos Ele como Ele é e seremos como Ele num corpo glorificado para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Vale a pena estar aqui, glorificar, exaltar, engrandecer, enquanto os outros estão aí oferecendo sacrifícios que não agradam ao Senhor, cultos que não servem ao Senhor, que não chegam ao altar do Senhor. Mas Deus alegra-se daquele com o coração quebrantado e contrito. Busque, adore, exalte e engrandece e reconhece que só Jesus é o Senhor. Aleluia! Adorado é o Senhor. Adorado é o Senhor. Aí chega esse clímax. E pregar e não aceitar. E de mandá-lo ir para ajudar. 13:7. Mas em Betel daqui por diante não profetizará mais. Não vai falar mais. O contexto profetizar aqui, falar em nome de Deus. Aqui você não fala mais em nome de Deus. Você fala no nome do rei. Mas no nome de Deus não. Aqui em Betel não. Mas porque é o santuário do rei e a casa do reino. Betel, santuário do reino, é a casa do reino. Olha só o que diz Amazias. Amazias, obrigado, pastor. Aí Amós responde para Amazias. O profeta de Deus tem a palavra, ele tem a palavra, então ele respondeu a Amazias. E disse a Amazias, 14. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Mas boiadeiro, cultivador de sicômoro, mas o Senhor me tirou de após o gado, o Senhor me tirou. E o Senhor me disse, o Senhor me disse,
vai e profetiza ao meu povo Israel. E isso Amós estava fazendo. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Olha só a condenação a esse homem, Amazias. Porquanto assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Essa foi a palavra que Deus mandou Amós dizer àquele sacerdote de Betel, que cultuava o bezerro de ouro. Mas indo avante, só para nós compreendermos um pouquinho mais, para vocês verem o estado que estava o povo de Israel se gabando diante da sua posição social, da sua posição que estavam como nação. A arqueologia da época, na época da religião cananeia, na época de Amós, 760 a.C., era a religião mais corrupta que existia naquele tempo, era a religião que eles estavam adorando ali em Israel. Era a adoração mais corrupta da época. E eles se gabavam, o chamado povo de Deus. Israel produziu um mar de tribulação, pecado, tudo contrário à vontade do povo de Deus, tudo à vontade de Deus, eles fizeram tudo ao contrário. Deus queria um coração purificado e eles queriam a contaminação diária, luxúria. Luxúria, irmão, adoração ao corpo. Adorar ao corpo. Adorar ao corpo de uma forma, a tornar o corpo de uma forma, de uma beleza a ser desejável por alguém. Isso é luxúria. Assim estava Israel. Não sei se sai muito fora a luxúria do nosso tempo atual, não. O tempo que nós estamos vivendo. Adorar de tal forma que seja desejado. Quanto Deus queria um caráter santo, uma submissão, eles queriam a vontade própria. Amazias disse, sai daqui, aqui não. Vai para Judá, vai para lá, come o pão que você achar, come pão e água, seja... Se vira, põe água, alimento de pobre, paupérrimo. Aqui não. Nós queremos a nossa vontade. Eles queriam uma vida que achavam ser vitoriosa, porque a vida vitoriosa era com Deus, não com Baal. Aí o Senhor fala a Israel. O Senhor fala com Israel, capítulo 4. Capítulo 8, do 11 ao 14. Eu vou lendo porque o pastor nos deu uns tempinho a mais. Eis que vem dias, diz o Senhor, o que o Senhor fala para eles? Para Amós, para dizer ao povo. 8, 11 ao 14. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviareis fome sobre a terra, não fome de pão, mas nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eles estavam gabando na luxúria, na riqueza, na alimentação dos vinhos, das bebidas, das alimentações, de tudo que eles tinham com as suas riquezas. Mas Deus diz que vai ter fome e sede de ouvir a minha palavra. Não, nós não somos nada se a palavra de Deus, isso serve para nós, só que vai 2000 e tralalá, 2.700 anos mais. Será que isso não serve para nós hoje? O que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo e perder a nossa alma? Ter tudo de bom nesse mundo, mas não ter Jesus?
E irão errantes de um mar até outro, mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Eu louvo a Deus e você também, porque hoje nós temos a palavra, nós podemos falar a palavra aqui. Mas tem lugar que não pode. Tem lugar que não pode. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desviarão da sede. Desviarão de sede, perdão, dá licença. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus Odã, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão. Olha o estado em que Israel se encontrava e achavam que eles tinham condições de estar com Deus. Aí, nesse contexto, que tem esse versículo tão bonito, que tantas pessoas usam em temas de congresso, nesse contexto, Deus vem e fala, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o seu Deus. Encontrar aqui, irmãos, encontrar aqui, essa palavra tem uma raiz, um sentido, um significado, para nós entender. Não é um encontro. Oi, eu estou ali no número 23, vem lá, vem me encontrar, estou aqui, para você me ver. Está com saudade de mim? Oi, eu vou na tua casa hoje. Não é esse encontro. E nem no encontro que o coração bate, né? Quando a gente vai encontrar com uma pessoa e tentar pedir-lhe ela em namoro, o coração dispara. Nós homens, né, dispara. Será que ela vai falar sim? Será que vai falar não? Não é esse encontro. Não é encontro amigável, encontro de abraço. Esse encontro, prepare-te, Israel. Vocês vão vir encontrar comigo. Denota um encontro planejado. Deus planejou esse encontro, Deus preparou esse encontro. Não é um encontro de circunstância, por acaso, eu estava do outro lado da rua e te vi, não. Diante do contexto que Israel estava vivendo nos seus anos, diante do contexto que Israel estava distante de Deus e da sua palavra, diante do contexto que Israel falou para Amós, através de Amós para Deus, rejeitando a sua palavra. Deus fala, olha, tem um encontro planejado, nós vamos ter um encontro de confronto, vamos nos confrontar, eu e você, ó Israel, nos confrontaremos. Você e o seu Órion, você e as suas estrelas, as suas constelações, os seus bezerros de ouro, os seus Baal, vem com todos eles, vão se confrontar com um Deus vivo, verdadeiro e Criador dos céus e da terra. Aleluia! Vem. Planejei isso. Um encontro de adversários. Não somos amigos, não professamos a mesma palavra, não temos os mesmos ideais, não temos a mesma semelhança. Em obediência, vai ser um encontro de confronto. De adversários hostis, que é um contra o outro, e que vença o melhor, que vença o maior, que vença o Todo-Poderoso, que vença o que tenha mais poder, que vença aquele que é, e que era, que há de ser, e sempre será o Deus único e verdadeiro, que vença esse. Aleluia. Às vezes eu vou longe nesses contextos desse texto, porque parece histórias de filmes, mas é a realidade. Esse aqui
é o Deus que nós estamos adorando aqui essa noite. É o mesmo, não mudou nada. Ele é o mesmo. Mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nós levantamos nossas vozes diante do teu trono, dizendo: Senhor, nos leva à sala do teu trono, para nós vermos o seu rosto como o Senhor é. O seu nome é lindo, 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 lindo. Jesus, o Senhor é lindo, 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 lindo. É esse Jesus que está, esse Deus que está falando com Israel, é esse que nós estamos adorando aqui. Aleluia. Ou seja, sintetizando, Israel está querendo um encontro com Deus, Deus planejou esse encontro. É um encontro de guerra, é o contexto aqui. E como vocês já entenderam o que eu quis dizer, tenho certeza que vocês sabem o contexto que vai acontecer. Todos nós já sabemos, quando Deus se encontra com o povo distante deles, o que acontece. O texto vai à frente nos ensinando, nos dizendo muita coisa. E nós aprendemos aqui algo muito interessante, irmãos. Que como será o nosso encontro com Deus? Porque Deus já planejou o encontro. Você sabe disso. Nós temos um encontro com Deus, está planejado. A igreja sabe, o mundo não sabe, mas a igreja sabe. A igreja sabe que esse encontro vai acontecer um dia. E o encontro interessante que Paulo nem imaginava, Saulo nem imaginava, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 4, Saulo nem imaginava. O texto lá nos ensina, vamos ler aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor. 9:1, e Saulo respirando ainda ameaças de morte. Saulo ameaçava a igreja. Saulo ameaçava a igreja de perseguição e de matar, trazer para Jerusalém e julgar os cristãos daquela época. Quando os discípulos do Senhor dirigiam-se ao sumo sacerdote, ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, estava planejado esse encontro por Jesus. Paulo não imaginava esse encontro. Paulo não imaginava esse encontro. E cercou um resplendor de luz do céu. Ele com raiva, com ira, indo para a guerra, para o combate. Um resplendor de luz cerca Saulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caiu. Olha ele contra Jesus. Está Jesus ali. Lá nós estávamos falando de Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Agora nós estamos falando de Deus, mas Jesus, o resgatador, o remidor, que Paulo estava perseguindo, o Senhor, aquele que nós estamos aqui adorando, que o nome é lindo, lindo, lindo e precioso e maravilhoso, Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus fala para Saulo: por que me persegues? Por que está me perseguindo? E ele disse 5, quem é, Senhor? Quem é? Ele não conheceu. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele disse para Saulo assim, ó: duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Duro é para ti, Saulo. Imagina um animal no jugo, e vem aquele ferrão, aguilhão, furando aquele animal, para ele continuar arando a terra, porque ele está meio devagar. Então vem aquele aguilhão, furando aquele espento, e ele começa a chutar para trás, chutar, mas não adianta nada, ele tem que arar a terra. Era uma ideologia da época. Dura é para ti, né, Saulo? Recalcitrar contra os grilhões, ou seja, Saulo, duro é para ti lutar contra
a autoridade máxima desse mundo. Duro, irmãos, é lutar contra esta lei. Duro, irmãos, é tentar tirar dessa lei algo que venha de conforto aos nossos corações, tentar aproveitar dessa lei e trazer para os dias de hoje algo que vai render isto para nós. Duro é aproveitar da autoridade de Deus. Duro é lutar, tentar, fazer, correr, interpretar de qualquer jeito, de qualquer forma. Duro, porque esta palavra só tem uma interpretação, só tem um Deus, só tem um caminho, só tem um Senhor, e este é Jesus. Não adianta inventar Jesus por outros caminhos que Ele não vai trilhar, que Ele não vai andar. Eu não posso trilhar nos caminhos que eu sei que o meu Jesus não andaria nele, não andaria nele. Eu tenho que andar nas pisadas do Mestre, eu tenho que imitar a Cristo, eu tenho que andar como Cristo, viver, agir, pensar. Por mais que eu não consiga, eu tenho que ir a Ele pedir ajuda para ser semelhante a Ele em carne na terra dos viventes. Senão eu não faço a vontade do Pai, eu não aceito a vontade do Pai, eu não aceito a palavra do Pai, porque Jesus obedeceu o Pai. Se eu quiser aceitar a palavra do Pai, a salvação veio do Pai, Ele que nos amou, enviou o seu Filho aceitou, e eu aceitando Jesus, eu aceito o Pai, o reino do céu, que é a casa do Pai. Eu vou lá porque eu sou agora filho de Deus em Cristo Jesus. Não adianta trilhar outro caminho. Não adianta colocar veste, manto do Velho Testamento, fazer altares do Velho Testamento, porque aquilo era só símbolo, aquilo era só nada para nós hoje. Para nós tudo é Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. E Saulo teve encontro com Jesus. Aí o que acontece? Já que o Senhor é a autoridade máxima, já que eu estou lutando à toa com os meus ideais, com os meus pensamentos, com a minha forma de agir, achando que pode, que não pode, que está certo, faço, não faço, já que eu estou lutando contra essa autoridade, porque a luz brilhou e ele viu a luz. E se a luz brilhar em mim e brilhar em você, nós vamos fazer igual o Paulo, tremendo e açoito, nós vamos dizer: Senhor, que queres que eu te faça? Viu a diferença do encontro com Jesus? Sem Jesus, olha Saulo. Com Jesus, olha Paulo. Que queres que eu te faça? O encontro planejado por Deus. E o encontro com Deus, como pode ser? Você já imaginou como pode ser o seu encontro com Deus? Será que é hoje? Será que é amanhã? Quantos estão encontrando com Deus, né? Quantos partiram? Será que é na noite vindoura? Será que é hoje? Como Lucas 12:20, louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para que será? Vão pedir sua alma hoje, louco. Você tem tudo aí? Vai ficar para quem? E a tua alma? Cadê seu seguro de vida? É o encontro preparado por Deus. Quando estiver aparente e máxima segurança, 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 3, uma síntese: o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andares dizendo paz e segurança, e eis que lhes sobirá repentina destruição.
Irmãos, quando o negócio está feio, a gente dobra o joelho e chora. Quando o negócio está feio, nós dobramos o joelho e choramos. Mas quando o negócio está bom, quando dá, a gente vai na igreja, porque eu estou trabalhando tanto, eu tenho direito a diversões. Agora eu tenho carro, agora eu tenho casa, eu tenho apartamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus me deu tudo. Agora é a hora de Deus permitir eu me divertir. Para que chorar aos pés de Deus? Eu chorava porque eu queria as coisas. Agora eu tenho. Agora chorar porque quer a salvação não sai dos pés de Deus. Nunca vai sair dos pés de Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, com riqueza ou com pobreza. Nunca vai sair dos pés de Jesus, porque a salvação é para a eternidade. Um encontro na noite vindoura. Está tudo bem, está tudo em paz, está tudo seguro. Como nós ficamos quando está tudo bem? Qual é o melhor momento para encontrar com Deus? Qual é o melhor momento para nós encontrarmos com Deus? Não estiver batendo panela na rua? Não estiver brigando pela pátria? Não estiver correndo aí, como o pastor disse para mim, que eu falei que eu prefiro ficar com Jesus, o pastor disse para mim, quero ver na hora que vier as suas contas para pagar. Eu falei, eu continue com Jesus. Ele já não, ele prefere ir para o lado político, porque lá ele vai ter solução para ajudar ele a pagar a conta de água e luz. Disse para mim. Porque eu disse que a igreja foi chamada para sair do mundo e servir a Deus, trazer o evangelho para as boas obras de salvação. É para isso que a igreja foi chamada. É para isso que os pastores foram chamados. Essa é a minha opinião. Eu continuo embasando aqui. Mas ele disse não. Nós temos que ir lá, entrar lá para ajudar o nosso país. Cada um tem um pensamento. Eu prefiro ajudar meu país com a palavra de Deus, com a oração, pregando o evangelho de boas novas de salvação. Eu acredito, este é o chamado do encontro que Deus teve com a sua igreja. Mas qual o melhor momento? Vamos lá em Lucas 4, 18 e 19, que diz assim, eu resumi aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha que Jeroboão fazia com os pobres, mas o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Olha os que os juízes faziam com os pobres na entrada da cidade, no meio de Jeroboão, do reino de Jeroboão. Para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jeroboão oprimia todo mundo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus não veio trazer Israel para ser a maior e melhor nação do mundo. A igreja não está aqui no Brasil para colocar o Brasil como o maior e melhor país do mundo. A igreja está aqui no Brasil ou em qualquer lugar do Brasil para anunciar Jesus como Senhor e Salvador das almas de toda a humanidade que está no Brasil. É poucos que creem nisso hoje. Essas palavras são palavras de perseguição. São palavras de perseguição. Mas aqui Jesus diz, qual o melhor momento? É o momento em que Jesus deixou a sua palavra e a salvação para nós. E o Salmo 95, finalizando 7, da parte B do 8a, eu dou o resumo assim. Ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje,
é o melhor momento de encontrar com Deus. E aqui nós estamos tendo um encontro com Jesus. Hoje é o dia do encontro planejado por Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó pastor Antônio, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Pode ser a qualquer hora. Jesus está voltando. Que Deus vos abençoe. E que Deus te dê muita graça, bênção e sabedoria para estar sempre na presença de Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo. Porque não há outro nome maior nessa terra, nenhuma autoridade mundial maior que seja, está acima do nome chamado Jesus. E é a esse que nós devemos servir. Orar sim, pelas nossas autoridades, para que a paz permaneça e o Evangelho seja anunciado. Amém? E Deus abençoe em nome de Jesus.